a função do primeiro grau. Assunto muito importante, tá bom? Então prestem bastante atenção, que eu vou tentar detalhar o máximo possível para vocês. Bom, primeiro, vamos fazer por etapas. Então, primeiro, introdução. Como é que a gente chama uma função polinomial do primeiro grau? Então, a gente vai chamar uma função polinomial do primeiro grau de f de x igual a ax mais b, com a sendo um número real diferente de zero e b sendo qualquer número real. Então, veja. Então, você tem f de x igual a x mais b e você tem f de r em r. Então, sempre você vai ter essa nomenclatura. F de um conjunto em outro conjunto. Aqui ele está dizendo f de r em r. E depois ele define a tua função. Como é que ele vai definir a tua função? Vai definir como você está vendo aqui nos exemplos. Primeiro, y é igual a 3x mais 5. O a é 3 e o b é 5. Na segunda, f de x é igual a menos 4 mais 17. O a é menos 4 e o b é 17. Giovanni, eu tenho uma pergunta. Fala que eu te escuto. Giovanni, é o seguinte. Meu camarada, o exemplo 1, ele colocou o seguinte. Ele colocou y. E no exemplo 2, ele colocou f de x. A minha pergunta é, f de x é igual a y? Verdade. Então, ou você escreve f de x igual a y, ou y igual a f de x. Tá bom? Tá valendo. No terceiro exemplo, Giovanni, eu percebi uma coisa mega legal. O a é menos 8 e o b eu não estou vendo. Olha aí, ó, mais 0. Então, o b é 0. E no exemplo 4, eu não estou vendo o valor do A. Só, galera, que quando você não vê o A, ele é o número 1. Porque 1 é a unidade. Então, 1 vezes x é x. Então, por isso que você não vai ver, tá bom? Então, quando você não vê, é 1. E o B, menos 5. Perguntinha, Giovanni, fala, me diz, é importante eu saber quem é o A? É importante eu saber quem é o B? Galera, é mega importante você saber quem é A e quem é B. Mega importante mesmo. O A tem nome? Tem. Como é o nome do A? O A ele é chamado de coeficiente angular ou declividade, tá bom? Ou inclinação da reta. Opa, eu já falei reta, né? Isso. A função do segundo grau, o seu gráfico, é uma reta. E o B é o coeficiente linear. Então é bom lembrar, coeficiente angular é o A, coeficiente linear é o B. Pessoal, aqui agora nós vamos apresentar umas técnicas para você encontrar o valor do A, ou seja, do coeficiente angular. Então aqui, ó, queremos achar este A. Então veja, o coeficiente angular ele pode ser definido como a tangente do ângulo, tá? Formado pela reta e pelo eixo x. Então você observa aqui que o ângulo é 30 graus. 30 graus nós vamos chamar de alfa. Note também que 30 graus é um ângulo agudo. Por que agudo, Giovanni? Porque esse teu alfa ele é maior do que 0 grau e ele é menor do que 90 graus. Quando você tem um ângulo que está entre 90 ou está entre 0 e 90, ele é chamado de ângulo agudo. Então esse A, que é o coeficiente angular, você encontra facilmente pela tangente de alfa. Então, ó, o A é a tangente de alfa. Mas o alfa, Giovanni, você acabou de dizer que é 30 graus. E aí, amigão, você só tem que saber que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, você tem aí, ó, que o A, que é o coeficiente angular, nesse primeiro exemplo aí, é raiz de 3 sobre 3. Note que o objetivo aqui é só encontrar o coeficiente angular. Lembra, coeficiente angular é o A. Toda função ela é formada da forma ax mais b.
toda a função do primeiro grau. Giovanni, eu tenho uma pergunta. Fala, e se o teu alfa for maior do que 90? Se o teu alfa for maior do que 90, ele é chamado de obtuso. O ângulo, né, ele é chamado de obtuso, ou seja, o teu ângulo ele é maior do que 90 graus e é menor do que 180 graus. Ah, faltou dizer uma coisa. Se o A é maior do que zero, a tua função ela é crescente em todo o domínio. E se o teu A é menor do que zero, a tua função ela é decrescente em todo o domínio. Outra coisa importante é que a reta, tá? Isso é muito importante. Giovanni, eu tenho aqui, ó, galera, presta atenção, eu tenho aqui o plano cartesiano, e nesse plano cartesiano, se eu tiver uma reta nesse sentido, sentido nordeste do Brasil, para você ficar mais fácil, você identificar, é uma função crescente, tá? É uma função crescente. Então, Giovanni, se eu tiver o contrário, se você tiver o contrário, tá? Ó, lembrando, ó, eixo X e o eixo Y. Ó, se você tiver o contrário, então, ou seja, a sua função será decrescente. Ó. Se você tiver aqui o contrário, a sua função será decrescente. Está indo para o noroeste do Brasil. Então, aqui você tem uma função decrescente. Bom, outra coisa muito importante é que você saiba que quando a função corta o eixo X, você está descobrindo a raiz da função, tá bom? Então, a raiz da função. Isso é muito importante. Então, eu já sei como encontrar o coeficiente angular. Sei que se a inclinação estiver entre 0 e 30 é agudo e a função é crescente. Sei que se a inclinação estiver entre 90 e 180, a função é decrescente. Já sei os sentidos das retas, né? Isso é muito, muito importante. Bom, o outro exemplo é o seguinte, ele vai te dar 2 pontos, e pede, né? E pede o A. Então você pode fazer, ó, por uma regrinha básica, que no caso aí é o ponto P e Q, você pode fazer, ó, y de Q menos y de P dividido pelo x de Q menos o x de P. Giovanni, aí é só substituir, tem minha resposta? Exatamente. X de Q, y de Q, y de Q, ó, y, 7. X de P, x não, y de P, desculpa. Volta. Y, 5. X de Q, 7. E o x de P, 4. Então, em cima, 7 menos 5 vai dar 2. E embaixo, 7 menos 4 vai dar 3. E você descobriu aí que o seu coeficiente é 2/3. 2/3. Então, o que é que você percebe? Que tem várias maneiras de você descobrir o A, ou seja, o coeficiente angular. Aqui, pegando esse triângulozinho retângulo, você também poderia descobrir, ó, A é igual a tangente de alfa, que é o cateto oposto, que é 2, dividido pelo cateto adjacente, que é 3. Lembrando que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Esboço do gráfico, como eu já te falei. Tá? Como eu já te falei. Se o A é maior do que zero, é uma função crescente. Se o A é menor do que zero, ela é uma função decrescente. Tá bom? E aí, o que é que eu quero ver agora com vocês? Eu quero fazer o seguinte, ó. Vamos esboçar o gráfico. Ó. Exemplo 1. Esboce. Turma, esboçar quer dizer desenhar, tá? Esboce o gráfico. O gráfico de
f de x igual a 3x menos 12. Bom, primeira coisa, bem devagar, bem devagar. Olha, solução, primeiro passo. Giovanni, qual é o primeiro passo? É saber quem é o A, isto é, o coeficiente angular. Ele é 3. 3 é maior do que 0. Então, eu sei que é uma função crescente. Se é uma função crescente, o sentido da reta é esse, ó, indo para o nordeste do Brasil. Segundo passo é você fazer a raiz. E a raiz, olha, se você olhar aqui no gráfico da função crescente, sempre terá esse sentido para o nordeste. Sempre vai cruzar o eixo x em menos b sobre a. E você poderia perguntar por quê? Porque, veja bem, ó, ax mais b é igual a y. É a função do primeiro grau. Ax mais b é igual a 0. Você fazendo y igual a 0. E aí, se você for resolver, ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Então, aí você achou de onde surgiu esse menos b sobre a. Então, aqui é a sua raiz. Então, Giovanni, se eu quero descobrir a raiz, eu jogo logo, ó. Ou seja, x é igual a menos b dividido por a, x é igual a b. O b, pessoal, menos 12. O b é menos 12. Menos com menos vai dar mais, 12. E o a é 3. Então, o nosso x deu 4. Então, pessoal, o gráfico é igual a este aqui que eu rabisquei aqui em cima. E no lugar desse menos b sobre a, eu faço o 4. Veja. Então, aqui você tem, ó, y igual a 3x menos 12. Então, o seu gráfico seria eixo x. Bom, aí aqui, ó, eixo y. Vou fazer de preto. O preto é o gráfico. Então, ó, o gráfico é esse. Sentido nordeste, cortando o eixo x no 4, lembra? Ó? Cortando o eixo x no 4. A raiz, você fez a conta que deu 4, x é 4, tá? Vou te dar uma dica fenomenal. Quando cortar o eixo y, é o b, sempre. E o b, no caso aí, é menos 12. Então, esse número aqui é menos 12, tá? Então, vou só colocar b, tá? Para você lembrar, não esquece. E tá aí o gráfico da sua função do primeiro grau crescente. Então, essa função, ó, o a é 3. 3 é maior do que 0, então ela é uma função crescente. Giovanni, coloca aí outro exemplo na hora, meu camarada. Na hora, ó, outro exemplo. Mesma coisa, esboce o gráfico da função y igual menos 5x, ó, mais 30. Mesmo esquema. Então, devagar. Solução. Qual é o primeiro passo? O A. O A é menos 5. Menos 5 é menor do que 0. Então, é a função decrescente. Giovanni, uma perguntinha. A função do primeiro grau, ela só pode ser crescente ou decrescente? Exato. Tá? Se ela é decrescente, ao sentido, ó, sentido noroeste. Tá? Segundo passo, a raiz. É você descobrir a raiz. Então, a raiz eu vou fazer x igual menos b sobre a. Quem é o b? 30. Então, não esquece, ó, menos b. Então, menos 30. E o a? Menos 5. Menos dividido por menos, mais 30. Quando você divide para 5 em partes iguais, vai dar 6. Então, x é igual a 6. Bom,
E aí você vai para o seu plano cartesiano. Para a partir do seu plano cartesiano, você traçar aí o seu gráfico. Ó. Então, tem que passar no 6 e é decrescente. Ó. Olha aí. Ó. Então, aqui, que é o eixo X. Então, o teu X que tu descobriu, ó, o teu X é quanto? 6. E aqui é o B. O teu B é quanto? 30. Tá bom? Então, aí você já sabe que se o A é negativo, ou seja, A é menos 5 é negativo, é uma função decrescente. Giovanni, é importante eu saber como é que eu faço o gráfico da função crescente, da função decrescente, muito importante. Turma, o gráfico, essas duas retas pretas que eu fiz, tá? Então aqui, ó, o nome dessa reta preta, ela tem um nome, como é o nome dela? Y igual a 3x menos 12. E esta outra, o nome dela é y igual a menos 5x mais 30. Então, cada uma tem um nome, ok? Cada uma tem um nome. Estudo do sinal da função do primeiro grau. Moçada, eu vou pegar os exemplos anteriores, olha. Eu vou pegar os exemplos anteriores. O exemplo 1, nós tínhamos y igual a 3x menos 12, não é isso? Ó? O primeiro, 3x menos 12. Então, aqui, e o exemplo 2, ó. E o exemplo 2 é y igual a menos 5x mais 30, ou era menos 30? Mais 30, menos 5x mais 30. No exemplo 1, nós tínhamos, ó, tudo isso já foi feito. O eixo X, só preciso fazer aqui o eixo X, tá? Só preciso saber o eixo X. Vou mudar agora para a cor amarela para fazer o gráfico, ó. A função é crescente. Cortou o X, lembra em qual número? Lembra? Se não lembrar, é só dar uma olhadinha lá. Você cortou no 4. Volta aqui o outro, ó. Ó, o outro desenho. Na segunda função, você cortou no 6. Vamos só conferir se foi 4 e 6, ó. Olha aí, ó. Isso. Aqui, ó. Cortou no 4. Aqui, ó. Cortou no 6, o eixo X. Bom, aí agora, o que é fazer o estudo do sinal? Fazer o estudo do sinal é o seguinte, ó. Vou escrever aqui, ó. Estudo do sinal. Estudo do sinal. Giovanni, o que é fazer o estudo do sinal? Meu amigo, é você saber o seguinte. Se o teu X é maior do que 0, o que é que acontece com o teu Y? Ora, Giovanni, peraí, pensando um pouquinho, ó. Vê se eu estou certo, diz aí. Se o X é maior do que 4, eu vou para a direita do X. Verdade. Então, para a direita do X, o X é maior do que 4. Mas se o X é maior do que 4, a reta amarela está subindo. Então, está aumentando o valor do Y positivamente, porque está acima do 0. Então, você percebe que os valores para a função, ou seja, o Y, vai ser positivo. Mas, Giovanni, se eu pensasse o contrário, se eu estiver indo, ó, se eu estiver indo aqui para a esquerda do 4, se você estiver indo aqui, ó, x menor do que o 4, você vai ver que os valores da sua função está abaixo aí do x, vai ser negativo. Então eu escrevo, né? Então eu escrevo, se x é maior do que 4, o y é positivo. Se x é menor do que 4, o y é negativo. Giovanni, e se o x for o 4? Amigão, se o x for o 4 é a raiz. E quando é a raiz, o y é 0. O y é 0. Então aqui, Giovanni, eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui é, se x
é maior do que 6, né? Ó, se x é menor do que 6 e se x é igual a 6. E aí você vai dizer o valor do y. Então, ó, y, y, y. O mais fácil é o último, y é igual a 0. Agora, mesmo raciocínio. Se você for maior do que o 6, ó, se você for maior do que o 6, ou seja, x maior do que 6, você nota que você está abaixo de 0. Então, ou seja, o teu y, ele é, amigão, negativo. E, logicamente, se o x for menor do que o 6, ele será positivo, né? Se você vier para cá, ó, você vier para a esquerda, ou seja, x menor do que 6, ó, os seus valores serão positivos. Só isso. Isso é que é o estudo do sinal da função do primeiro grau. Giovanni, eu pensei que fosse mais complicado. Não é, turma. Não é complicado. Desde que você refaça tudo isso aí, ó, refaça tudo isso aí no caderno, que você vai aprender numa boa. Resolução de inequações. Ó, a inequação só pode ser escrita da seguinte forma. Ó. Só pode ser escrita na forma. Olha a forma. Ax mais b maior do que 0. Aí, eu vou em cada um colocar um exemplo. Ó. 2x mais 4 maior do que 0. E aí você resolve. 2x maior do que menos 4. Ah, Giovanni, quando você disse aí você resolve, quer dizer que eu resolvo como se fosse uma equação do primeiro grau. Só que é inequação, tá? Ó, aqui você tem x maior do que menos 4 dividido para 2. Então, você vai ter que o seu x é maior do que menos 2. Então, você acabou de resolver uma inequação do primeiro grau. Mas pode ser maior ou igual a 0. Então, você tem aqui ó, x menos 20 maior ou igual a 0. Essa é mais fácil. É só jogar o menos 20 para o outro lado. É positivo. E acabou. Giovanni, para. Fala, meu chapa. Então, quer dizer que esse negócio de inequação você teria a função ali, só que está dizendo que essa função ela é maior do que 0, ou maior ou igual a 0. É isso? Lembra que isso aqui é a função, ó, y maior do que 0, e agora esse aqui de baixo, y maior ou igual a 0. Lembre que y é igual a x mais b, tá bom? Só isso. Por isso que resolver a inequação vem depois do estudo do sinal. Aí agora ó, você tem que ax mais b pode ser menor do que 0. E aí um exemplo simples, ó, 3x menos 6 menor do que 0. Resolvendo facilmente, ó, x é menor do que 2. Né? Por que 2, Giovanni? Porque o menos 6 ele passa positivo. Vai ficar 6 dividido para 3, que é 2. E o último exemplo, ax mais b menor ou igual a 0. Turma, não tem outro a mais, só são esses 4. Então, agora aqui ó, é menos 2x menos 12 menor ou igual a 0. Então, ó, menos 2x menor ou igual a 12. Note que o 12 passou positivo. E agora tem um truque muito interessante. Não é questão de truque, na verdade. Não é truque. Quando o seu x for negativo aqui no primeiro membro, você tem que multiplicar por menos 1 para ele ficar positivo. E quando você multiplica por menos 1, você troca o sinal da desigualdade. Era menor ou igual, passa a ser maior ou igual. E lá, ó, menos 12. Não esquece de trocar. E agora é só dividir o menos 12 por 2, que vai dar 6. Então, não pode esquecer isso aí. Ok, turma? Então, aí a gente finaliza a aula.
Só lembrando a vocês que é muito importante que vocês passem tudo isso para o caderno, anote bem devagarzinho, tá bom? E qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima aula, abraço forte a todos.